o momento, ainda não há vacina ou remédio específico para a cura do novo coronavírus. Porém, na China, algumas fórmulas magistrais foram testadas e mostraram-se eficazes em atenuar sintomas da moléstia. Agora, no Brasil, já é possível comprar alguns desses medicamentos, como Lenhua Qingwen e Huoxiantiuti, o que é uma boa notícia para os doentes que sofrem com o novo coronavírus.我们一个是饮食方面提高机体抵抗力，另外通过药物增强自身的体质，提高免疫力。 Eu próprio, como usuário das fórmulas magistrais, posso dar testemunho de sua contribuição para a saúde. Um número cada vez maior de brasileiros já tem familiaridade com a medicina tradicional chinesa e agora sabem que podem contar com as fórmulas magistrais para cuidar da saúde e vencer a pandemia do novo coronavírus.